Hoy vamos a hacer la oración con una intención muy especial, que pido la oración de todos por el obispo Monseñor Ricardo García, que es obispo de la diócesis de Cañete, vecina aquí de Lima, y que está enfermo, una situación bastante delicada, está con ese vírus del COVID y está en cuidados intensivos y, portanto, vamos hacer una oración especialmente por él, pedindo a Santíssima Virgen María que lo proteja, que salga bien de esa situación que está pasando y que los santos ángeles acompañen y dirijan todo el actuar de los médicos para que actúen correctamente, que actúen de la mejor manera y que la Virgen Santísima lo consuele también en esses momentos que deve ser bastante sofrimento, a pessoa está aislada de tudo. Vamos fazer esta oração especialmente por ele. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Entonces vamos recordando, hay una pregunta aquí, pero vamos a recordar un poquito la clase pasada para que podamos nos ubicar y ahí entramos en el tema de hoy, que tenemos un tema bastante interesante. Espero que todos ya tengan también, los que tienen la Biblia, les recomiendo que tengan hoy la Biblia en las manos para que podamos leer una parte aquí del Génesis. Entonces, los que tengan la posibilidad de tener la Biblia sería interesante. Pero eso más para el final, al momento que hacemos un descanso, pueden recorrer las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces vamos a hacer, había una pregunta aquí, déjenme ver, había una pregunta interesante que hablaba sobre el credo. Como nós vamos responder essa pergunta já. Bom, me recordo bem qual é a pergunta. Alguma pessoa aqui nos pergunta sobre o tema do credo, que rezamos o credo mais curto e não rezamos normalmente o credo mais largo. Então, a pessoa perguntava assim, não, o credo mais curto, o credo mais largo. Quantos credos existem na igreja? Muita gente pensa que na igreja só existem 2 credos. Não. Na igreja existem centenas de credos. Existem muitos e muitos credos. Há incluso um credo hecho aqui em Lima, no terceiro concílio limense, foi hecho um credo também limense. Um credo da igreja católica, evidentemente, pero em la diócese de Lima. O primeiro credo mais sencillo de todos era o que se usava em los bautismos, quando se hacía em forma incluso de diálogo. O sacerdote, normalmente era o obispo que hacía o bautismo, nessa época não era o sacerdote, era o obispo que hacía. Isso é importante, quando vão estudar os sacramentos, vocês vão ver a importância de que era o obispo que hacía. E o obispo dizia para a pessoa que vai ser bautizada, recordemos que a grande maioria eram já adultos. Então, se dizia a pessoa, ¿crees em Deus Padre? A pessoa, sí creo. Primeira imersão no agua. ¿Crees em Deus Hijo? Sí creo. Segunda imersão no agua. ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Sí creo. Tercera inmersión en el agua. Entonces a pessoa salia e já estava bautizado. Era simplesmente isso o credo, a afirmação de que creio em Deus Padre, creio em Deus Hijo, creio em Deus Espíritu Santo. Depois, os credos se foram elaborando mais para que se pueda ter um resumo de nossa fé, uma afirmação de nossa fé. Temos muitos credos, como dizia para vocês. Os mais importantes são exatamente 3. O credo chamado Quicunque, que é muito pouco conhecido, é o credo de San Atanásio, que foi proclamado
durante a época do Concílio de Nicéia. Depois temos o credo mais conhecido de todos, esse credo mais curto que nós rezamos com 12 artículos, que é chamado o credo romano ou credo de los apóstoles, porque existe uma tradição que não é comprovado historicamente. Uma pessoa pode crer, outro pode dizer eu não creio, não há problema algum, de que ha sido hecho por los apóstoles, por isso chamamos o credo de los apóstoles. E é interessante porque não há registros históricos do nascimento desse credo. E daí essa tradição bastante interessante de que ha venido dos apóstolos. Porque se fosse elaborado por uma pessoa, se fosse elaborado por um concílio, fosse elaborado por um papa, existiria o documento disto. Mas não, é algo que se rezava desde o início da igreja. Se rezava desde a igreja primitiva. E esse chamado credo dos apóstolos é este que nós lo temos e que rezamos normalmente. Está formado de 12 artículos e lo encontramos em latim, já a partir também em grego, já a partir do século IV, já lo encontramos comum em la igreja. Sin embargo, en el año 325, houve um concílio muito importante, foi o primeiro concílio da igreja, chamado o Concílio de Nicéia. Vamos pôr por escrito aqui, o Concílio de Nicéia, que foi do ano 325. É interessante esse dado do ano 325, porque algumas pessoas que não conhecem, podemos utilizar a palavra, parece um pouco forte, mas não é forte, ignorante. Ignorante significa, em grego, aquele que não conhece. E, negação, gnosis, conhecimento. Então, a palavra ignorante se utiliza muitas vezes como um insulto, tal, mas não é. A palavra ignorante é uma palavra técnica que significa aquele que não conhece. Por exemplo, eu sou ignorante em matéria de aviação, eu não sei manejar um avião. Eu sou ignorante em tantas matérias que eu não conosco e, portanto, eu posso dizer que sou ignorante em isso, em aquilo outro. Portanto, a palavra ignorante aqui não está sendo usada em sentido pejorativo, sino em sentido técnico real da palavra, que não conhece. Portanto, há pessoas que afirmam, dizem, não, porque a igreja foi fundada por Constantino no ano 313, a igreja católica. Isso é totalmente falso e totalmente ignorante essa afirmação, porque Constantino, em primeiro lugar, não era católico. Constantino era pagano, era romano, imperador romano, se converteu, é verdade, e se bautizou. Portanto, se Constantino se converteu, porque sua madre, Santa Helena, já era católica, evidentemente que a igreja é anterior a Constantino. Já, de aí já vemos que é ignorante essa afirmação. Constantino simplesmente, havendo conseguido vencer uma batalha por ação divina, por um milagre divino, antes incluso de sua conversão, Constantino autorizou que a Igreja Católica pudesse actuar livremente em todo o Império Romano e, portanto, suspendeu a proibição que existia contra a Igreja Católica e toda a persecução contra a Igreja Católica. E é interessante observar isso, porque em 313, Constantino proclama a liberdade. E em 325, que seriam 12 anos depois, não, 7, é isso, não? 8 anos, 13, 7, 20, 13 anos depois já se proclama o primeiro concílio universal da Igreja. Portanto, a Igreja já estava tão estruturada que bastou ser autorizado seu funcionamento normal. Em 13 anos depois já se proclama o primeiro concílio universal da Igreja. Foi o primeiro concílio chamado o Concílio de Nicéia. Então, nesse concílio se procurou estabelecer toda a doutrina católica de uma maneira mais clara, e por isso se hizo um credo, que foi um credo mais extenso e, portanto, puntualizando claramente todos os pontos da Igreja Católica, sobretudo o ponto que estava sendo discutido na época, que era a divinidade de nosso Senhor Jesucristo, que nosso Jesucristo é da mesma natureza del Padre. Então, aí se formou esse credo chamado Credo de Nicéia. Depois, no ano 381, houve um outro concílio muito importante, que foi o primeiro concílio de Constantinopla.
nesse primeiro concílio de Constantinopla, se hizo uma discussão bastante importante contra os neumatómacos. Os neumatómacos eram pessoas, era uma herejia da época, que negava a divindade do Espírito Santo. E, portanto, os chamados padres capadócios, que são São Gregório de Nissa, São Gregório Nacianceno e São Basílio, eles definiram, lutaram contra essa herejia e deixaram muito claro que o Espírito Santo é Deus. E por isso que se añadiu aí essa parte que habla do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que falou por los profetas. E por isso esse credo passou a ser conhecido como o credo niceno-constantinopolitano, porque foi preparado em Nicéia e depois foi añadido, reformulado em Constantinopla. Quedou-se como o credo niceno-constantinopolitano. Em Oriente, solo se reza este credo. Se vocês vão a uma missa católica oriental, é interessante, em lugares onde vocês podem assistir uma missa, não é uma missa separada da igreja, não, isso não seria bueno, mas uma missa de rito católico oriental. Em vários lugares há, eu já assisti missa do rito católico armênio, do rito católico melquita, do rito católico ucraniano, bastante interessante, do rito católico maronita também, e é muito interessante. E em todos esses ritos católicos se reza o credo niceno-constantinopolitano em todas as missas. Em Ocidente, nós não temos essa costumbre e só se reza em festas mais solenes, etc., ou quando o sacerdote tem essa intenção de promover o credo niceno-constantinopolitano. Pero é bom que nós conozcamos bem tanto o credo dos apóstolos quanto o credo niceno-constantinopolitano. Muito bem. Vamos agora a essa outra pergunta. Hoje estamos mais com perguntas, pero sempre é interessante as perguntas. E aqui hace Magali Rojas. Dice, en el curso sobre o Antigo Testamento, Deus nunca se deixou ver, sino que solo se escucha a voz de Deus através de los profetas. Mi pergunta é, Deus se hizo hombre através de Jesus para nos redimir del pecado, pero também para dar a conhecer a essa geração a existência da divindade de Deus Padre, já que não tinham fé em los primeiros, em Abraão, como Abraão e Moisés, etc. Então, aqui Magali hace duas perguntas, em verdade, não? A primeira pergunta é sobre o que chamamos o rostro de Deus, e a segunda pergunta é sobre a revelação da Trindade. Então, quando decimos que Deus habla por los profetas não escutavam a voz de Deus propriamente, porque isso seria uma teofania. Teofania que é escutar a voz de Deus propriamente, como Abraão escuta a voz de Deus, como Moisés escuta a voz de Deus, isso chamamos teofania. Pero os profetas normalmente não tinham teofania, sino que tinham inspirações divinas. Deus les hablava em seu interior e eles proclamavam isso ao povo. A teofania se caracteriza por escutar a voz de Deus. Pero é interessante que Moisés, como vamos ver posteriormente no livro de Éxodos, Moisés pede a Deus para ver seu rosto. Moisés quer ver o rosto de Deus. Havia sempre essa intenção de ver o rosto de Deus. E Deus lhe disse, não verás meu rosto, porque nada pode ver-me e permanecer vivo. Então, Deus lhe aparece, é claro que é uma figura, um modo antropomórfico de falar, Deus lhe aparece de espaldas. E quando Moisés vê a glória de Deus, Deus como passa por Moisés disse, Deus é grande e misericordioso, rico em el perdão e tardo em la cólera. E, portanto, Moisés compreende a misericórdia de Deus. Então, aqui vemos que durante todo o Antigo Testamento havia esse desejo colocado por Deus de ver o rosto de Deus. Pero só se vai ver o rosto de Deus quando nosso Senhor Jesucristo se encarna. A primeira pessoa que vai ver o rosto de Deus vai ser a Santíssima Virgem Maria no dia de Navidad. E, portanto, o rosto de Deus só vamos ver com nosso Senhor Jesucristo. E é Cristo quem revela a Trindade.
é do Novo Testamento que se revela a Trindade. No Antigo Testamento não temos uma revelação da Trindade. Vamos ver aqui, quando entramos no Éxodo, que se habla de atisbos de la Trinidad, pero não havia uma revelação da Trindade. Vai ser com nosso Senhor Jesus que vamos ter uma revelação clara. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo. A primeira pessoa que tem revelação da Trindade, quem é? La Santíssima Virgem Maria. Quando lhe aparece o ángel Gabriel e disse a ela: Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. E aí lhe disse: la força del Altíssimo te cobrirá com tu sombra. O Altíssimo te cobrirá com tu sombra. Habla del Padre. El Espírito Santo actuará sobre ti, el Espírito. E el Hijo que nascerá de ti será santo. Portanto, aqui se revela el Padre, el Espírito e el Hijo. La Trinidad es revelada por primeira vez em Maria. A Maria no Novo Testamento. Portanto, vai ser no Novo Testamento que nós vamos conhecer a Trinidade. Então, nosso Senhor Jesus se encarna não só para perdonar os pecados, esse é o motivo principal. Nosso Jesus Cristo se encarna para nossa salvação, mas nosso Senhor Jesus Cristo se encarna mais que para isto. Ele se encarna como modelo para a humanidade, como suprema obra de Deus. A natureza humana de nosso Jesus Cristo é a obra-prima de Deus. E, portanto, nosso Jesus Cristo é o modelo da humanidade. Nosso Jesus Cristo é a presença de Deus entre nós. E nosso Jesus Cristo, portanto, se encarna não só para o perdão dos pecados, sino também para todos esses motivos de ser a excelência da obra divina, para ser aquele que completa a obra divina e para revelar a nós a Trindade. Muito bem. Então, vamos aqui ao tema da classe passada, só para recordar um pouquinho e entramos no tema de hoje, porque temos bastante tema para tratar com vocês hoje e muito interessantes. Hoje espero, se Deus permite, que podamos entrar já na leitura da Bíblia, porque é interessante aqui. Vocês se recordam que na semana passada tratamos do livro del Gênesis e, evidentemente, já falamos sobre isso, não? A Bíblia se inicia, isso aqui foi visto semana passada, é um livro que reúne as tradições do passado. Vimos a divisão básica primeira em duas partes principais, que é a primeira parte, a criação, portanto, a pré-história patriarcal, e a segunda parte, que é a eleição e a história dos patriarcas, ou seja, a história patriarcal. Bem, se recuerden que já falamos disso, San Agustín disse que este livro apresenta os hitos que marcam o curso da promessa da salvação, que vão dando as etapas de nossa salvação. Isso aqui também já vimos na semana passada. A primeira parte do livro procura llenar os vazios da história, parte que não há nada escrito, lo que é como ha nascido, como ha sido criado todo o cosmos e a humanidade. Se falou também uma questão importante, que não se trata de uma historicidade em sentido moderno, sino que de uma historicidade salvífica, de uma verdade histórica, que apresenta a ação divina fundada em hechos reais. Portanto, isso é uma base interessante para tudo que vamos falar sobre a criação. Recordamos que se utiliza um gênero literário em que se narra hechos históricos e reais, pero utilizando figuras, imagens. E, portanto, se acorda que é dito para vocês, por exemplo, a fruta é uma manzana, é uma pera. Não, isso pode ser uma imagem, incluso a própria fruta pode ser uma imagem. Sin embargo, o que é uma verdade de fé que está revelada? Quando Deus disse, se comes da fruta da ciência del bem e del mal, morrerás, significa que se busca conhecer o bem e mal por tu própria vontade e não por Deus, morrerás certamente. E Adão e Eva não creram nisso, não obedeceram isso e, portanto, foram expulsados do paraíso. Portanto, existem figuras com um significado real e com uma verdade salvífica.
El contenido de Génesis, como vimos, son verdades fundamentales en que se habla de la creación del hombre, se habla de los orígenes del mundo y se habla del pueblo elegido. Hasta aquí fue la semana pasada. Vamos ahora para nuestro tema de hoy. En la segunda parte del libro hay un evidente cambio de perspectiva. Entonces, la primera parte de la creación no hay datos históricos. Pero nessa segunda parte já vamos encontrar propriamente o que podemos chamar de história. Se desaparecem esses imensos vazios pré-históricos e se encontra já ecos de los relatos da Bíblia em descobrimentos arqueológicos. É interessante, vejam, por exemplo, essa figura que está representada aqui. Então, vocês veem aqui essa figura que se chama la Estela de Meshá. Vamos poner por escrito aqui, Estela de Meshá. Então, essa Estela de Meshá, por exemplo, já é um exemplo muito claro de elementos históricos que podemos encontrar quando estudamos a Bíblia e que encontramos, portanto, dados arqueológicos que nos sedimentam e que são de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. É muito interessante a história dessa estela. A palavra estela significa uma pedra comemorativa. É um dos elementos bastante interessantes para a arqueologia, que são pedras que se utilizavam antigamente, onde se escreviam coisas que se queria guardar como memória. E nesse caso, a Estela de Meshá foi escrita por el rei, que chamava-se Meshá, para comemorar uma grande vitória que tuvo nessa época. E, portanto, mandou escrever esta em uma pedra, a comemoração dessa vitória. Mas é interessante porque aqui vamos encontrar alguns dados que estão nas Sagradas Escrituras, que havíamos conhecido nas Sagradas Escrituras, mas que vamos encontrar aqui. A história dessa pedra é interessante, vocês podem buscar depois, se querem, a Estela de Meshá, e vocês vão ver como é muito interessante, esse caso daria para ser uma película. Você vê que ela está toda rota, em pedaços, porque lá descobriu um missionário anglicano, no ano 1871, estuvo aí com os beduínos, e na época estava o Império Otomano, tomava conta de todo esse lugar, e estava conversando com os beduínos, etc., tinha amistade com o príncipe de eles, e ele disse, mire, tem uma coisa aqui que lhe vai interessar. E quando o missionário chegou aí, que viu a estela, ele conhecia algo de arqueologia, e começou a ver, e viu que havia inscrições bastante importantes. E se interessou muitíssimo, começou a tentar copiar, e eles se quedaram, os beduínos, um pouco desconfiados por o interesse que ele teve. Depois, ele, chegando, comunicou isso às pessoas que ele conhecia, e foram, tanto de Inglaterra, como de França, como de Alemanha, foram tentar comprar essa pedra para colocar em seus museus. Aí é toda uma história bastante interessante, etc. E estavam para comprar e aumentava o preço, aquela coisa toda, quando eles viam o interesse. Sin embargo, aí aconteceu uma coisa tremenda, que um dos que estavam aí, el francês, havia conseguido, intentado fazer uma cópia com uma pasta de papel que puso para fazer um molde. E mientras estava fazendo esse molde, houve uma pelea entre os beduínos e tentaram matá-los. E ele saiu correndo junto com seu ajudante e se deshizo o molde, se quedou nos pedaços, etc. Bem, quando eles foram tentar comprar a pedra, que passou? Os beduínos com ódio e divididos entre si, peleando-se entre si, romperam toda a pedra em pedaços. E despedaçaram, venderam distribuíram para várias pessoas, e depois eles conseguiram comprar um pedaço aqui, um pedaço ali, recompor uma parte com o molde que haviam hecho, e conseguiram recomponer toda a pedra. São partes são originais e partes são cópia, em que se conseguiu fazer. E aqui nessa estela, por exemplo, encontramos não só a existência do rei Meshá de Moab, que está citado na Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos de 4 a 27. Então, encontramos aqui essa pedra de Meshá, esse rei Meshá, está citado nas Sagradas Escrituras.
Também encontramos em ella o nome del rei de Israel, Omri, também está escrito aqui. E também encontramos aqui o nome de Yahvé, o tetragrama de Yahvé, escrito nessa pedra. Portanto, veja que são vários dados, vários hechos históricos, vários dados que estão nas Sagradas Escrituras que se encontram nessa pedra, que é um encontro arqueológico importantíssimo para as Sagradas Escrituras. Depois, aí um pouquinho de discussão sobre esse tema, pero André Lemar, que é um arqueólogo francês, conseguiu encontrar, faltava uma letra, e ele conseguiu encontrar o significado dessa letra, alguns discutem isso, onde se habla do reino de David. E, portanto, também aqui se menciona o reino de David. Vocês veem que, assim como essa pedra, existem vários outros encontros arqueológicos que ajudam, portanto, já nessa parte da Bíblia que se habla de los patriarcas, se habla del pueblo de Israel, etc. Vamos ter várias coisas já que a história pode ajudar. Em 1947, em las chamadas cuevas del Qumran, vou pôr por escrito aqui, Qumran, se encontrou os escritos de los essênios, e aí se encontrou uma coisa muito importante chamada os manuscritos del Mar Morto, onde se encontrou uma cópia de toda a Bíblia. E, portanto, esse é outro hallazgo histórico bastante importante que vamos ter. Portanto, aqui, nessa segunda parte do Gênesis, onde já se habla de la história de los patriarcas, da história do povo, já vamos encontrar alguns hallazgos arqueológicos que nos ajudam, portanto, a sustentar historicamente toda essa parte das Sagradas Escrituras. O Gênesis é sumamente rico em enseñanças religiosas, portanto, ojo, nós podemos falar um pouco em arqueologia, há livros de arqueologia muito interessantes, pero recordemos que quando leemos a Sagrada Escritura, estamos buscando a palavra de Deus, não estamos buscando aprender história, não estamos buscando satisfazer nossa curiosidade. Muitas vezes há muita gente que busca só satisfazer sua curiosidade. Não. Na Bíblia estamos escutando o que é a palavra de Deus e, portanto, aprendendo enseñanças religiosas. O que significa uma enseñança religiosa? Religião vem de latim religare, aquilo que nos une com Deus. Portanto, que vamos encontrar nas Sagradas Escrituras aquilo que nos une com Deus. E, portanto, nas Sagradas Escrituras nós vamos encontrar as bases da fé do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o monoteísmo. Sabemos o que significa monoteísmo. Mono, uno, teos, Deus. É a crença em um solo Deus. Portanto, desde o início das Sagradas Escrituras, sempre encontramos um ser supremo, um ser criador de todas as coisas, que é omnipotente, sábio, justo, santo, verdadeiro e eterno. Veja as características como são muito claras. Então, Deus, em primeiro lugar, é o ser supremo. E, efetivamente, desde o início das Sagradas Escrituras, nunca vamos encontrar que o povo de Israel pense em Deus como um servidor suyo. Há muita gente hoje em dia que pensa em Deus como um servidor nosso. Rezamos e não alcançamos nada. Eu pedi a Deus e Deus não me atendeu. Então, Deus é tu criador ou Deus é tu servo? Deus é tu senhor ou Deus é tu escravo? Há muita gente que pensa que Deus é nosso escravo e que tem que servir a nós outros, tem que estar atendendo a nós outros em cada momento. Não, Deus é nosso criador, isso está muito claro. É o ser supremo, é o criador de todas as coisas. Não há nada que não seja criado por Deus. Todo o que existe é criado por Deus, isso está claríssimo em las Sagradas Escrituras. Depois, Deus é omnipotente. Deus tem toda a potência. Por isso que se utilizava a expressão em grego pantocrator. Pantocrator, vamos pôr por escrito, é sempre bom pôr as coisas por escrito. Pantocrator, que significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ou Yahvé Sebaot, que significa Senhor de los Ejércitos.
Entonces aquí no en el sentido militar, sino que todos los ejércitos celestiales, es decir, todo que sirve a Dios está bajo su poder. Portanto, Deus é omnipotente, sábio. Evidente, Deus ha criado todo, Deus é sábio. Se temos qualquer coisa que exista, eu tenho aqui mis lentes que tenho que usar para ler, não? Se para saber que essa lente funcione, foi necessário que ir a um médico, a um oculista, que mediu mis olhos, a ver como era. Depois, ha dado umas medidas, eu fui a uma tienda, mandou fazer, etc. E aqui, quando miro, puedo ver melhor. Agora, por que essas lentes funcionam? Não é por acaso, é porque um médico pensou, calculou, uma pessoa que conhece de lentes lá preparou e, portanto, vai funcionar para mim. Se um par de lentes não pode sair de la nada, necessita uma pessoa inteligente que la prepare, outros que trabalham nisso, enquanto mais toda a criação. Portanto, temos a sabedoria de Deus reflejada aqui nas Sagradas Escrituras. A justiça de Deus. Deus que premia a los buenos e castiga a los justos, a los pecadores, a los injustos. Portanto, Deus é justo. É interessante que vamos ver que Deus nunca atua mal. Deus sempre atua com justiça. Em toda a Sagrada Escritura, Deus sempre atua com justiça. Deus atua com santidade. Algumas pessoas se quedam um pouco escandalizadas com umas partes mais fortes no Antigo Testamento, pero isso não significa uma maldade de Deus, sino significa uma ação de Deus preparatória para o Novo Testamento, para a venida de Cristo. Devemos compreender isso também de acordo com a situação toda da época. Pero sempre Deus atua com justiça, com santidade. Deus é verdadeiro. Não vamos encontrar em nenhuma página da Sagrada Escritura que Deus disse uma coisa, pero era mentira, era para enganar a gente. Não, todo é verdadeiro e Deus é eterno. Em uma classe passada já falamos sobre a eternidade de Deus. La providência divina. Deus é providente. E isso é bom que nos recordemos, que Deus, quando cria, Ele sempre protege aqueles que é criado. Assim como um padre e uma madre. Um padre e uma madre, muitos de vocês são casados, têm filhos. Um padre e uma madre, quando são pessoas buenas, nunca vão abandonar a seu filho. Imagine que uma madre vai, não sei, tem um hijito pequeno e que necessita amamentar, e diz, sabe que estou com pereza, não vou amamentar meu hijito, não, e lo deixa morrer. Não, não passa isso. Se uma mulher quisesse isto, seria quase um animal. Uma mulher correta, basta ser correta, não necessita ser santa, basta ser uma pessoa correta, que não vai ser nunca uma coisa dessa. Ora, se uma madre, se um padre não deixa seu filho sem alimentação, Deus tampouco vai deixar a suas criaturas sem alimentação. Por isso nos diz a Escritura que hasta os pajaritos têm sua comida e, portanto, não vai faltar para o homem. Deus coloca claro nas Sagradas Escrituras a providência de Deus, que además de criar o homem, lo lleva a la comunhão com ele no paraíso. Isso é um ponto também importante. Não só dá as coisas materiais, sino que Deus elevou ao ser humano ao paraíso, a la comunhão com Deus. Isso, como vamos ver, é o ponto mais importante de toda a antropologia teológica das Sagradas Escrituras. A comunhão com Deus, que é nossa vocação principal. E aqui também encontramos nas Sagradas Escrituras uma antropologia teológica. O que significa antropologia teológica? Antropos, homem. Logos, estudo. Antropologia, o estudo do homem. Podemos ter uma antropologia biológica, uma antropologia psicológica, uma antropologia sociológica, vários tipos de antropologia. Filosófica. Agora, o que é a antropologia teológica? É aquela antropologia que se fundamenta em la revelação divina. E, portanto, vamos encontrar toda a base da antropologia teológica em las Sagradas Escrituras, porque desde os inícios se apresenta claramente uma antropologia de fundo teológico em las Sagradas Escrituras. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem recebe o domínio dado por Deus sobre todas as criaturas. O homem é dotado de liberdade. Portanto, temos aqui uma antropologia teológica característica. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus.
el hombre tiene dominio sobre toda la creación y el hombre es dotado de libertad. Essa libertad exige una prueba de aceptación de su contingencia. Entonces, como somos seres libres, debemos aceptar nuestra contingencia. ¿Qué significa contingencia? Vamos ver esse tema depois de nossa pausa. Vamos fazer uma pequena pausa para o café. Vamos. Aqui. Vamos fazer uma pequena pausa e volvemos daqui a pouquinho. Um dia, São Pedro foi buscar ao Senhor, pero sua fisionomia transparecia uma certa preocupação. O Senhor mirou com tranquilidade a Pedro e disse: "¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué te preocupas?" Senhor, quando vivíamos entre os homens, me havias concedido o poder de las llaves, e eu he buscado sempre, Senhor, cumprir a missão recebida e controlar com todo cuidado quem entra e quem não entra aqui no céu. Así es, respondeu o Senhor, pero te felicito porque cumples tu misión muy bien. Gracias, Señor, pero es que hace algunos días que yo veo mucha gente entrar aquí en el cielo sin pasar por mí. ¿Cómo así? Preguntó el Señor. Sí, Señor, gente que, mire, a mi parecer, no debería entrar en el cielo. Y yo estoy viendo por aquí, por allá, sin haber passado por la puerta, essa porta que eu guardo há tantos anos. Levantando-se de seu trono, o Senhor acompanhou a Pedro hasta la puerta del cielo. E chegando aí, São Pedro apontou à la derecha e disse: "Ve, Senhor, por aquele hueco a gente está entrando sem passar por a puerta." O Senhor soplou e as nuvens que cobriam o hueco saíram e São Pedro pudo ver a la Virgen María, que tenía en la mano un gran rosario que bajaba desde el cielo hasta la tierra. Por ese rosario subían las almas como por una escalera y entraban directamente en el cielo. El Señor miró a Pedro con una sonrisa, con mucha mansedumbre y dijo: "Son cosas de mi madre, Pedro." Essa anécdota, que podría parecer solo graciosa, tiene un fundamento bíblico muy claro. Las bodas de Caná. Apesar de que não era chegada a hora, Jesus atendeu ao pedido de Maria. E se naquele momento Pedro hubiera perguntado: "Pero, Senhor, por que has hecho el milagro se não havia chegado a hora?" O Senhor com certeza hubiera respondido: "São coisas de mi madre, Pedro." Volvamos a nossa classe. Muito bem, muito interessante esta história. Vemos a devoção que devemos ter ao Santíssimo Rosário. Portanto, sempre insistindo com vocês que tenham devoção ao Santo Rosário. Creio que a maioria de vocês reza o Rosário todos os dias. Los que todavía não assistiram ao curso sobre o Rosário, está todo gravado, está em meu canal. Vocês podem ver o curso sobre o Rosário, bastante interessante. Les recomendo. Vocês podem entrar aí no canal. É muito fácil para entrar no canal porque há como um atalho. Só escrever acavalcante.com e aí vocês podem já entrar diretamente no canal. E les recomendo que possam verificar aí vários vídeos interessantes que vocês podem assistir. O canal, portanto, é interessante que vocês vejam a vida de santos. Há vários outros lives que hemos feito anteriormente. Há vários temas teológicos, temas de Mariologia também. E esta semana coloquei um vídeo novo, alguns já viram. Pero les recomendo que é um vídeo sobre o verdadeiro sentido de la Navidad. E les recomendo que assistam porque exatamente nos habla de vários temas sobre o tema de la Navidad, como surgiu a história de Papá Noel, de Santa Claus, qual é a verdadeira história de São Nicolás, que ha dado origem comercialmente a isso, depois como se vê liturgicamente o tema de la Navidad e por fim uma parte muito interessante que les recomendo, que nos habla sobre nossa vida e nossos dias, e que essa é uma comparação muito interessante entre o sapo e o águila. Uma coisa que havia escutado do Dr. Plínio Correia de Oliveira e que coloquei aí nesse vídeo. Portanto, aqui já está o link colocado. Vou pôr de volta para que vocês possam ter o link aí, pode ser depois uma captura de pantalla.
e vocês podem assistir depois, que está bastante interessante. Muito bem. Não deixem de, os que todavia não estão suscritos no canal, não deixem de suscrever-se, colocar também esta campanita para receber as notificações, compartilhar também com as pessoas, e também é interessante que coloquem su me gusta o like no vídeo, porque isso já expliquei para vocês, não é por o gosto de uma pessoa ou de outra, sino porque isso repercute em las máquinas aí de YouTube para que mais pessoas puedan aceder a esse conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. Portanto, se nós queremos que outras pessoas tenham também acesso a esse curso, é interessante que coloquemos nosso like, que divulguemos, que também compartamos com outras pessoas. Muito bem, então esses seriam os avisos que teníamos. Aqui, se recordem sempre para entrar no canal, acavalcante.com, e já entra diretamente, e aí vocês podem navegar e encontrar os vídeos. Les recomendo muito para os que todavia não fizeram o curso sobre o Santo Rosário. Muito bem, então vamos volver a nosso tema, porque hoje o tema está bastante interessante. Eu estou indo um pouquinho rápido, pero se alguém há perguntas, podem fazer as perguntas, não há problema algum. Então, aqui teníamos um tema bastante interessante que se habla de la contingência, que o homem deveria conhecer sua contingência. O que significa isso de contingência? O homem é um ser contingente. Que são seres contingentes? Um ser contingente é um ser com início e com fim, e que depende de outro ser para existir. Portanto, temos 3 pontos. É um ser com início, um ser com fim, vai terminar, pelo menos sua vida mortal, e que depende de outro ser para existir. Portanto, todos os seres que conhecemos são seres contingentes. O ser humano é um ser contingente. Todos nós hemos nascido de um padre e de uma madre. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós nascemos em um determinado momento, temos uma fecha de nascimento, dependemos de outro ser para existir. Todo ser que existe é contingente. Uma pedra, um lapiseiro é um ser contingente. Passou a existir um dia, quando se acabar a tinta, le vou tirar a la basura, vou comprar um novo, e ele só existe porque alguém o fabricou. Portanto, é um ser contingente, eu sou um ser contingente. Deus é o único ser necessário, que não depende de outro para existir. E, portanto, que Deus pediu a Adão e Eva? Só isto. Reconozcam que ustedes são seres contingentes, que ustedes devem obediência a su Criador. Solo isto. Solo isto. Então, essa é a prova que Deus ha colocado por eles, a aceitação de sua contingência. Bem, há uma pergunta aqui, por favor, me haga depois a pergunta. Agora seria desviar sobre, apesar que é muito interessante, mas ao final da classe pode responder a pergunta. Deus é Salvador. Também aqui se anuncia, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, se anuncia el Salvador, o que chamamos el proto-evangelho, como já falamos anteriormente. E essa promessa se começa a concretar com a bendição recebida por Noé, por Abraão, por Jacob e depois por todo o pueblo elegido. Depois nos conta também nas Sagradas Escrituras o dilúvio, que vocês conhecem, o tema do dilúvio, frente à generalização do pecado, a justiça divina envia o dilúvio. Portanto, aqui vemos que Deus atua com sua justiça. Pero han muerto várias pessoas, han muerto pessoas que han hecho el mal. Pero a vezes mueren pessoas buenas, pueden morir pessoas buenas por la libertad del hombre que utiliza mal su libertad, como es el caso de los santos inocentes que comemoramos el día de hoy. Herodes, utilizando mal su libertad, matou a essas pessoas. E esses niños foram os primeiros mártires de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, estão no céu. E aí, incluso, foi morto nesse dia um neto de Herodes. Imagine, um neto de Herodes certamente seria depois um grande pecador, pior talvez que seu abuelo, e é hoje um mártir da igreja, um dos santos inocentes. E, portanto,
Deus permite muitas vezes que o homem atue mal, porque Deus não quer o mal, pero sí permite porque Deus ha dado liberdade ao ser humano. Pero aqui, como o homem havia cometido muitos pecados, Deus envia o dilúvio. Depois do dilúvio se caracteriza a eleição. Deus reserva um resto fiel, que será a semente de la eleição. Essa expressão resto fiel, guardemos, que é muito importante para as Sagradas Escrituras. Que é um resto fiel? Sempre vamos encontrar aqueles que permanecem fieles. Esse hecho se vai repetir nas Sagradas Escrituras. Aqui, no caso, seria Noé, sua esposa, seus filhos e os filhos de sua esposa. São as 8 pessoas que se salvaram do dilúvio. E é por isso, irmãos, que os bautisterios mais antigos têm sempre a forma octogonal, para recordar, assim como somos salvados por el agua del bautismo, que 8 pessoas foram salvadas das águas do dilúvio por ação divina. Quando vão a uma igreja antiga, as novas não têm esse detalhe, mas quando vão a uma igreja antiga, veem que o bautistério tem o formato octogonal, e é por essas 8 pessoas que estavam aí. Depois temos Abraão, que é bendecido como padre de uma descendência, da qual todos os pueblos serão alcançados. E a formação do pueblo que já hemos visto anteriormente. Deus hace alianças com os patriarcas, dando origem ao pueblo del qual nascerá o Messias. Um dado importante que vamos encontrar é a justiça divina que se hace patente, por exemplo, no castigo de Sodoma e Gomorra. Aquelas 2 cidades, se conta no Gênesis, 2 cidades que haviam tremendos pecados, muitos e muitos pecados os piores que podia existir. Eram tão pecaminosos essa gente, que quando o ángel foi avisar a Lot que ele deveria sair da cidade, quando o ángel foi avisar, a gente se puso, os chicos da cidade, os homens, os varones da cidade, se puseram na porta exigindo que ele entregasse esse jovem, que esse ángel, que apareceu com o formato de um jovem, para cometerem pecado com ele. Assim era a degradação moral de Sodoma e de Gomorra. E Lot les oferece suas hijas em lugar del ángel. E eles não aceitam as hijas de Lot e queriam cometer o pecado com o ángel. E, portanto, Lot pede a Deus que proteja a cidade. E Deus disse também, se há 50 justos, não vou castigar. E não encontra 50, não encontra 40, não encontra 30, nem sequer 5 justos. A única pessoa justa era Lot, a única. A mulher de Lot não era boa. Vejam se vocês observam bem essa pintura que está representada aí. Claro que na pantalla de vocês aparece bem chiquita. Você vê que há como um raio. E ao final do raio há uma pessoa. Se vê muito pequenito aí. É a mulher de Lot que mirou para trás. Tuvo ignorâncias del pecado de Sodoma e Gomorra. E se quedou na estátua de sal. As 2 hijas que huyeron com ele, estão também representadas aí, que huyeron com ele, cometeram um pecado escandaloso depois disto. Depois de haver visto tudo isto, eles cometem um pecado escandaloso com seu próprio padre. Emborracham o padre, a seu papá, elas emborracham a seu próprio papá, e depois as 2, uma seguida da outra, se quedam embarazadas de seu próprio papá por vontade de elas. Ou ele emborrachado. Essa coisa tremenda. Então, bueno, solo havia Lot. E, portanto, aqui vemos que há um castigo sobre essa cidade, pero Deus havia actuado antes com misericórdia. Então, ele havia atuado com misericórdia e disse, se há 5 buenos, eu não vou castigar. E nem sequer a família de Lot era buena. Solo Lot. Também aqui está claro a intercessão e a mediação de quem está unido ao Senhor, quando os ángeles hablam com Lot. O Deus de los patriarcas é também Deus de todos os pueblos, porque Deus também premia e também castiga a outros pueblos. Aqui se queda claro, o ponto interessante que queria deixar claro aqui, que o Gênesis mostra que Deus é Deus de toda a humanidade, não só del pueblo elegido, sino de toda a humanidade. E aqui entramos no relato da criação. O Gênesis começa com o relato da criação. No princípio, Deus criou o cielo e a terra. O relato da criação
se divide em 7 dias. Vean que a palavra dias a palavra dias está aqui entre comilhas, evidentemente. Houve bastante discussão sobre isso. Pero esses dias são dias de 24 horas. Evidentemente, não são dias de 24 horas. Sino que devemos entender isso como 7 momentos da ação divina. 7 momentos, 7 eras históricas em que Deus atua, em que Deus faz sua criação. Portanto, Deus que podia ser todo de uma sola vez, não hizo tudo de uma sola vez. Deus hizo por partes. Então, vamos encontrar, primeiro, Deus cria a luz. E aqui, os que têm as Sagradas Escrituras podem tomar a Bíblia para que podamos analisar um pouquinho o que está escrito. Bien. En el principio Dios crió el cielo y la tierra. Entonces aquí ya se queda claro que Dios crió el cielo y la tierra. Y por tanto, es interesante ese punto que está bem claro desde o início. La tierra era caos y confusión. Aqui se discute um pouco essa expressão, pero tudo estava confuso. El mar cobria todo. Então, que está claro que Deus é quem criou, pero não se diz quando Deus criou. No princípio Deus criou, pero tudo estava desordenado, não havia ordem no cosmos. A oscuridade cobria o abismo. E um vento, essa tradução diz um vento, em outras traduções dizem o Espírito de Deus, me parece mais interessante, aleteava por em cima das águas. Se discute muito, e na explicação vocês podem ver. Há várias traduções que discutem essa palavra, o vento, se utiliza a expressão ruá ou nefesh, que significa o Espírito de Deus. Então, aqui é exatamente o primeiro lugar onde vamos encontrar o que chamamos um vestígio da revelação da Trindade. E nessa época não está revelada a Trindade em todo o Antigo Testamento. Pero aqui vemos quando se utiliza a expressão o aliento de Deus, o Espírito de Deus, o viento, a palavra viento me parece que sale um pouco mais interessante, nessa tradução está escrito viento, mas em outra tradução se diz o aliento de Deus, o Espírito de Deus, que é mais próprio a lo que está no hebreu, que é a palavra exatamente ruá Yahvé. E, portanto, o Espírito de Deus aleteava por cima das águas. E dijo Deus, haja luz. Então, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Incluso os científicos católicos se interessam muito por isso, porque fazem essa comparação. Como poderia existir vida se não existisse luz? Para que exista vida, necessita a luz. E, portanto, a luz foi criada primeiro. Se Deus criasse a vida sem existir luz, nadie podia viver sem luz. Não, para os cegos vivem sem luz. Não. Todos nós vivimos a partir da luz, porque a luz do sol é que nos hace que hace com que a terra produza os alimentos, que nós podamos viver. Sem luz é impossível a vida. Portanto, é totalmente necessário a luz. Muito bem. Estamos no primeiro, está perguntando o capítulo, estamos no primeiro capítulo, versículo 1 de Gênesis, ao início da Sagrada Escritura. É só abrir Gênesis, a primeira página de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também. Agora vamos ao versículo 3 já. Haja luz, hágase la luz. Então, a expressão famosa, fiat lux. Então, hágase la luz e houve luz. Então, aqui queda claro, Deus hace primeiro a luz. Vamos guardando esse esquema da criação, que é muito interessante que tenhamos isso presente em nossa mente. A primeira coisa que Deus hace é a luz. Parece interessante aqui que vamos ver posteriormente que Deus cria a luz, mas não existe o sol, não está criado o sol, não estão criadas as estrelas. Então, que luz é essa que é criada no primeiro momento? Vamos ver isso depois quando vemos o dia 4. Então se diz, e Deus viu que estava bem, separou a luz de la oscuridade. Então separou a luz de las tinieblas. E chamou luz ao dia e a la oscuridade noite.
atardeció e amaneceu, dia primeiro. Essa expressão atardeceu e amaneceu é interessante para nossa mentalidade. Como atardeceu e amaneceu e aí é o primeiro dia? Porque o dia começa por la manhã? Não. Para os judíos, o dia começa com a posta do sol. E de aí vem o costume de las vísperas. Por isso que os judíos começavam su Shabbat el viernes por la noite. Se vocês têm algum conhecido que seja judío, vocês vão ver que el viernes por la noite, a partir da posta do sol, eles já param de trabalhar, etc. Há uma empresa americana que vende coisas para todo o mundo e tal. Se você entra aí na página de eles para fazer qualquer compra, é um dia de sábado ou um dia de viernes por la noite, já está um aviso de que eles podem receber sua compra, mas não vão enviar porque não trabalham desde a posta do sol del viernes. Portanto, eles sempre consideram o início do dia em el atardecer. Por isso vem atardeció, amaneceu, primeiro dia. E aí vamos ao segundo dia. No primeiro dia Deus criou a luz e no segundo dia Deus cria o firmamento. E dijo Deus, haya um firmamento. Esse firmamento seria o que nós compreendemos, vemos, que chamamos o cielo, onde vemos as estrelas, etc. Hoje sabemos perfeitamente de que não existe um firmamento concreto, digamos assim, uma capa dura, como eles pensavam nessa época. Eles imaginavam nessa época que o firmamento era uma capa dura, uma crosta dura, que protegia para que as águas do espaço não passassem para a Terra. E, portanto, tinha-se esta ideia sobre o firmamento, não? E aqui diz que separava as águas umas das outras, as águas superiores das águas interiores. Isso Deus do firmamento, separou as águas por debaixo do firmamento, as águas por em cima, e assim foi chamando o firmamento cielo, atardeceu, amaneceu, segundo dia. Terceiro dia, elemento seco, terra, mar e vegetação. Então, temos aqui uma coisa interessante. Nos dice o capítulo 1, o versículo 1, perdão, nos dá a entender de que toda a água cobria a superfície da terra. E nesse momento, Deus separa o mar e o elemento seco. É interessante, Rodolfo Vázquez está lembrando aqui a palavra, eu não havia posto para não complicar, pero já que recorda, está muito boa, está por escrito, a cosmogonia, que é exatamente a criação do cosmos, a criação do início do universo. É muito interessante, graças Rodolfo por colocar a palavra aí. Muito bem, então Deus disse, acumulem-se as águas debaixo do firmamento em um solo conjunto e deixe ver o elemento seco, es decir, a terra. E assim foi. Chamou Deus ao seco terra e ao conjunto das águas chamou mar, e Deus viu que tudo estava bem. E Deus disse, e aqui vem que essa segunda etapa é colocada no mesmo dia. Então isso é interessante, porque Deus cria, faz a separação, mas já se relata a criação de la vegetação. Então aqui se descreve, não necessitamos ler, que se cria os vegetales com seu fruto, com suas semilhas, etc. Portanto, antes da criação do homem, já vamos encontrar que existem os vegetales são colocados primeiro. Depois, atardeceu, amaneceu, dia terceiro, e passamos ao quarto dia, que é a criação de los luceros celestiales. Vamos ver como estamos de horário. Já estamos no horário de terminar. Então, vamos à próxima classe, que já vai ser o próximo ano. A próxima classe já é o próximo ano, creio que dia 4, se não me equivoco, o próximo lunes. E, portanto, vamos seguir com esse relato da criação e vamos ver a parte teológica da criação. Posteriormente, também, vamos falar sobre a criação do homem. E aí é aquele tema que alguns estavam querendo saber. Afinal de contas, o homem é nascido del mono ou não é nascido del mono? Vamos tratar sobre isso também, pero na próxima classe, provavelmente, ou daqui a 2 semanas. Muito bem, na próxima classe vamos continuar com esse relato da criação, como recordou aqui Rodolfo, a cosmogonia, e vamos, portanto, seguir com nosso curso. Les animo a que invitem outras pessoas a participar do curso para que possam também vocês fazer parte desse apostolado, divulgando com outras pessoas. Vamos fazer a oração para finalizar e vamos pedir
recuerdo el pedido de oraciones por Monseñor Ricardo García, que está em uma situação realmente bastante grave, com esperanças, não é que seja assim, que está em las últimas, pero a situação bem delicada que se pedimos as orações. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Génesis 1 y 2 tienen un orden distinto. Muy buena pregunta, Cecilia. Es una pregunta interesante. Vamos a tratar sobre eso también. Talvez na próxima classe dê para já responder essa pergunta. Pero encontramos no Gênesis uma diferença de relato, dois relatos diferentes. O primeiro relato que vem com bastante uniformidade e depois vamos ter um relato um pouquinho diferente. Muito bem. Senhora Amparo, muito bem, que a Virgem le bendiga. Senhora Heidi também com suas perguntas muito buenas. Salve Maria para todos. Les deseo para todos ustedes un año nuevo lleno de muchas bendiciones. Vamos a rezar especialmente en este día 31 para el día 1, para que Dios bendiga a todas las familias y esté en el corazón de cada uno de ustedes. Nosotros aquí de los Heraldos del Evangelio de Perú vamos a hacer una misa a las 10:30 de la noche, una misa de la comunidad, pero que va a ser transmitida por internet también. Y ustedes pueden acompañar y a la medianoche se va a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Justamente en el cambio del año vamos a tener la bendición con el Santísimo Sacramento por internet. Ustedes pueden buscar en el canal de los Heraldos del Evangelio Perú o en la página Heraldos del Evangelio Perú en Facebook. Entonces, así se escribe. Ustedes pueden ver en Facebook. Que la Virgen María esté en el corazón de cada uno de ustedes. Fue una alegría muy grande estar con ustedes todos estos ya 3 meses de curso y el próximo año nos encontramos para nuestra próxima clase. Salve María!